Comprovado. Menina de 9 idiomas deixa milionário chocado em meia-noite. A cidade inteira estava em alvoroço. Uma noite qualquer, com a lua cheia iluminando cada esquina, e de repente, o silvo de um grito cortou o silêncio. No parque abandonado, onde os mistérios se acumulavam como folhas secas, uma menina de apenas 9 anos parecia ensaiar um espetáculo sobrenatural. O que ninguém sabia era que a pequena Ana tinha um talento único. Ela falava 9 idiomas, como se as palavras dançassem na língua dela. Os moradores olhavam pela janela, incrédulos, enquanto um homem de negócios de terno, conhecido por sua frieza, se debatia entre o choque e a felicidade ao ouvir a menina fluente em várias línguas. Como isso era possível? Um prodígio ou um truque do destino? O tempo começou a passar, mas a tensão só crescia. O murmúrio das árvores parecendo acenar em concordância com os segredos que pairavam no ar. Ana, com seu olhar brilhante e sorriso enigmático, parecia saber de algo que mais ninguém sabia. As vozes da cidade diziam que ela poderia decifrar qualquer código ou até mesmo conhecer segredos enterrados. Ela é uma fábula. Uma ilusão. Ecoava a incerteza nas conversas apressadas. Mas o que a cidade não percebia era que, ao mesmo tempo em que ficava fascinada, também sentia medo. Medo do que uma tão jovem mente poderia carregar. Frente a tal poder, perguntas não tardavam a surgir: de onde ela viera? O que a ensinará? Que mensagens estavam escondidas nas palavras que saíam de sua boca infantil? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Enquanto a ansiedade tomava conta da cidade, uma sombra se aproximava de Ana, com sussurros que pareciam com promessas e ameaças. O homem de negócios, ainda abismado, percebeu que as coisas estavam indo longe demais. Certo de que ela estava envolvida em algo muito maior, ele decidiu se acercar. Mas o que exatamente ele queria? E se as respostas das vozes que ele escutava não o levassem a um destino feliz? A atmosfera estava carregada de mistério e cada olhar trocado entre os moradores só intensificava o clima. A vida estava prestes a mudar em um só instante, e Ana, com seu dom, seria o centro de tudo. O que ela ousaria dizer a seguir? Capítulo 2. O eco das palavras. A sombra que se acercava de Ana não era apenas uma figura do passado, era o próprio peso do futuro se materializando aos poucos. O homem, agora mais próximo, a observava com atenção redobrada. Os olhos dele cintilavam com a mistura de curiosidade e volúpia. Ele queria estar perto daquele milagre, mas também estava assustado. Enquanto isso, Ana, sem perceber a gravidade da situação, inclinou a cabeça, como se estivesse escutando um diálogo entre mundos invisíveis. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou, sua voz soando como um sussurro carregado de expectativa. Ana olhou para ele, um sorriso tímido brotando em seus lábios. Você é aquele que tem medo da verdade. As palavras saíram de sua boca como uma canção, e o vento parecia parar para ouvir. O homem engoliu em seco, um arrepio passando por sua espinha. Como uma criança poderia conhecer seus ocultos dilemas? Os moradores, escondidos em suas casas, começaram a se aglomerar em volta do parque. Murmúrios de incredulidade surgiram, como zumbidos de abelhas em busca de néctar. As luzes amareladas das ruas iluminavam rostos de espanto e assombro. O clima ficava cada vez mais eletrizante, a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer pairava no ar. Então, Ana, com um brilho no olhar, começou a falar. As palavras brotavam de sua boca em uma fluência tão surpreendente que cada sílaba soava como um feitiço. Primeiro em inglês, depois em francês, italiano e até mesmo em árabe. A multidão ficou em silêncio, presa à magia que emanava dela. Era como se cada idioma contivesse um segredo ancestral,
um fragmento de um mundo que todos desejavam tocar. Quem é você, menina? Perguntou um velho com cabelos brancos, sua voz trêmula. De onde você vem? Ela parou por um momento, seus olhos se perdendo no horizonte. Eu sou um eco de palavras esquecidas. Um aviso para aqueles que não querem ouvir. As palavras iniciais foram como um estrondo, provocando murmúrios nervosos entre a multidão. O olhar dela fixou-se no homem de negócios. Ele sabia que não podia recuar agora. Você pode ajudar-nos a desvendar segredos? Perguntou ele, com um olhar ansioso. Os segredos estão dentro de vocês. Eu só faço ecoar. As palavras de Ana reverberaram, e algo mudou. O ar ficou pesado, como se a atmosfera estivesse à beira de algo intenso e inevitável. De repente, uma figura apareceu à distância. Era uma mulher de cabelos escuros, vestindo uma capa longa e escura que dançava ao vento. Olhando fixamente para Ana, seus olhos tinham uma ferocidade que queimava. A multidão se afastou involuntariamente, criando um espaço vazio ao redor dela. A menina não deve ser tocada, a mulher advertiu, a voz grave fazendo-se ouvir como um trovão distante. O homem de negócios hesitou, então, enérgico, avançou. O que você quer dela? A mulher olhou para ele, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. O que todos querem controlar o desconhecido. O coração de Ana disparou. Sentia que aquele encontro poderia mudar tudo. As palavras não ditas pesavam em sua mente, o futuro formava-se diante dela como uma tempestade prestes a eclodir. O que estava reservado a ela? O que aconteceria se a verdade fosse revelada? Enquanto o ar se tornava mais denso, Ana entendeu que algumas coisas estavam prestes a implodir. Um grito ressoou da multidão, seguido de um silêncio sepulcral. E, de repente, o mundo ao redor dela parecia estar prestes a desmoronar. Mas a pergunta agora era, quem realmente estava pronto para ouvir? Capítulo 3. O despertar das sombras. O silêncio da multidão foi quebrado por uma timidez repentina. Os moradores trocavam olhares nervosos, como se o próprio universo estivesse prestes a se desdobrar diante deles. A figura enigmática da mulher de capa parecia flutuar, sua presença era uma tempestade sob um céu claro, e o homem de negócios não ousava se mover. Ana sentia que a gravidade da situação tomava conta de seu corpo, uma mistura de medo e curiosidade acelerando seu coração. E se ela for a chave? O homem murmurou, sua voz perdida em meio ao zumbido coletivo. Ele olhou novamente para Ana, seus olhos insistindo em descobrir mais. O que você não nos contou? A verdade pode ser dolorosa, a menina respondeu com um tom grave que não combinava com sua aparência inocente. Mas é a única que pode libertá-los. A mulher de cabelo escuro fez um movimento brusco. Não confie na criança. As palavras que ela fala podem abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Sua voz ecoou como um grito no silêncio, e o temor tomou conta da multidão. As pessoas começaram a recuar, ansiosas para se afastar daquilo que não compreendiam. Por que você está tão interessado em me proteger? Ana confrontou a mulher, seu olhar desafiador refletindo mais coragem do que seu corpo pequeno parecia abrigar. Você sabe algo que não quis partilhar? Os olhos da mulher brilharam com um aspecto familiar. Eu sei que cada verdade tem seu preço, e alguns não estão prontos para pagá-lo. Neste instante, o homem de negócios recuperou um pouco de sua confiança. Eu quero a verdade. Se ela pode nos mostrar o caminho, devemos segui-la. O desejo por controle e poder pulsava em suas palavras, uma chama ardente em meio à frieza da noite. A mulher fez um gesto de recuo, mas sem perder o olhar fixo em Ana. Cuidado com o que você deseja, avisou, agora quase sussurrando. Às vezes, o que se busca pode se tornar uma maldição. Ana sentiu um calafrio subir pela sua espinha. A multidão a observava, e ela percebeu que suas palavras não eram dígitos soltos no ar, mas uma responsabilidade que pesava ovo. O que você quer saber vem de dentro de você, insistiu, tentando despertar algo entre os homens e mulheres que a cercavam. Quantas verdades estão entulhadas em seus corações? De repente, um homem alto e robusto, com veias salientes nos braços, ergueu a mão. O que você precisa de nós, menina?
O que podemos fazer para resgatar a nossa voz? Ana sorriu, sentindo a determinação da multidão. Abram seus corações e ouçam. Cada um de vocês carrega um segredo que pode mudar tudo. Simplesmente deixem que as palavras venham à tona. Mas enquanto as vozes começavam a se misturar, a mulher da capa se adiantou, seu rosto mais sério que nunca. Demasiadas palavras podem conjurar os fantasmas que tentamos esquecer. Não as deixem escapar sem controle. As primeiras experiências de Ana alertaram sobre o risco. Alguma coisa estava prestes a rachar o tecido da realidade ao redor deles. Movendo-se rapidamente, ela disse, não tenho controle sobre o que é verdade ou mentira. Mas, se o ajudarem, posso fazer ecoar suas vozes. E nesse instante, uma onda de luz irrompeu, iluminando o parque como se o sol tivesse despontado no meio da noite. As sombras das pessoas se alongaram, distorcidas por um brilho sobrenatural. Que luz é essa? Perguntou um homem, o pânico ressurgindo em suas palavras. Preparem-se, Ana gritou, o medo adornando sua beleza infantil. O que vem é maior do que imaginamos. Enquanto o clarão se intensificava, a multidão ficou paralisada pela apreensão. Todos os olhos estavam fixos na menina, que se tornará a ponte entre o mundo oculto e as verdades não ditas. Mas assim que a luz parecia que ia consumi-los, uma nova figura surgiu, mas desta vez era um homem. Ele atravessou a multidão, trazendo consigo um ar de desafio e mistério. Cadê você foi, Ana? Ele perguntou, sua voz cortando o ar como uma faca. É hora de você decidir, quem realmente é você? As palavras dele ecoaram como uma promessa e uma ameaça, deixando a multidão em suspense, e Ana sem saber qual caminho escolher. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Capítulo 4. O confronto das verdadeiras. A multidão respirava como um só ser, a tensão era palpável. Ana sentiu o peso das perguntas que pairavam no ar, e uma onda de emoções a atingiu de uma só vez, dúvida, medo, desesperança. O homem enigmático a observava com um olhar penetrante, e ela percebeu que ele não era uma figura qualquer. Ele trazia consigo uma história que poderia muito bem ser conectada à sua. Quem é você? Ana perguntou, o tremor na voz revelando sua fragilidade. O homem sorriu, mas a expressão não alcançou seus olhos. Meu nome é Lucas. E você, Ana, é a chave que nós procuramos. De repente, as vozes dos moradores começaram a soar, timidamente, como se buscassem apoio entre si. O que isso significa? O que de fato somos? As perguntas borbulhavam enquanto a luz continuava a brilhar intensamente, desafiando os limites da escuridão que o cercava. Lucas se aproximou, seu olhar fixo em Ana. Você se lembra do que aconteceu na noite do seu 7º aniversário? Suas palavras cortaram a poluição sonora como um punhal. A multidão silenciou, todos atentos. Ana fechou os olhos por um instante, a memória surgindo como um flash. A casa, o som de risadas, seguido por um silêncio perturbador. Uma sombra, uma figura obscura que a encarou. Eu não consigo lembrar. Algo aconteceu, mas sua voz falhou. Seu passado é mais importante do que você imagina, ele insistiu, importunando suas lembranças. A verdade que você carrega está ligada a algo muito maior. Ana percebeu que a mulher de capa havia se afastado para um canto, seu olhar distante e preocupado. Pressionada por Lucas, Ana percebeu que a proteção que a mulher parecia oferecer poderia ser, na verdade, um aviso. Uma parte dela queria descobrir, enquanto a outra lado temia o que poderia encontrar. Liberdade vem com um preço, Ana, a mulher sussurrou, tentando fazer sua voz ser ouvida na confusão. Você pode abrir portas para coisas que não pode controlar. Pense bem. A multidão estava dividida, alguns murmuravam palavras de encorajamento, outros pareciam já temer o que estava por vir. O homem de negócios, que parecia tão sedento por respostas, irrompeu em meio ao tumulto. Chega de mistérios. Ana, decida-se. Queremos saber. A energia se acumulava ao redor deles, uma força invisível que fazia o ar vibrar. O pânico cresceu quando a luz começou a pulsar,
refletindo a agitação do coração da menina, seus sentimentos perplexos buscando um caminho a seguir. Ana, com a coragem brotando dentro dela, olhou diretamente nos olhos de Lucas. Eu não sei o que quero, mas gostaria de conhecer a verdade sobre mim. Me ajude. Nesse momento, a dinâmica do espaço mudou. A luz ficou tão intensa que parecia que o mundo estava prestes a desmoronar. E então, uma fissura apareceu no ar. O que antes fora claro e visível agora se distorcia em uma nebulosa de traços e rostos, lembranças que iam e vinham rapidamente. E uma voz ecoou de dentro da luz. Aí vem a verdade, Ana. Você está pronta para encará-la? Mas antes que pudesse responder, uma sombra humana e-formada tomou forma e, com um grito agudo, ecoou: não desperte o que não pode ser despertado. A multidão estremeceu, e o claro escuro da luz e sombra foi como um choque na atmosfera. Ana ficou paralisada ao reconhecer um rosto. Não podia ser. Mãe? O chamado da verdade e da dor despertaram em Ana um furor, um desejo profundo por resposta. Mas ainda assim, a dúvida a atormentava. Conseguiu ver o que se escondia atrás de todos aqueles segredos, mas a que custo? O que viria a seguir seria mais do que uma revelação, seria um confronto com seu eu interior. E nesse instante, o tempo pareceu parar, deixando todos à espera do clímax de um destino incerto. Capítulo 5. O eco do passador fissura na luz pulsante parecia engolir Ana. O ar ao redor fervia, carregando a tensão de promessas e ameaças. Seus olhos fixaram-se na sombra que se moldava e, diante dela, um turbilhão de lembranças começou a correr como um filme que ela não conseguia parar. Você não deveria estar aqui, a figura sussurrou, a voz ecoando na escuridão. Era ela, sua mãe. O coração de Ana palpitava numa mistura de alegria e desespero, como se cada batida pudesse romper a realidade ao seu redor. Mãe! Você está aqui! Ana gritou, mas a sombra apenas se aproximou devagar, seu rosto ainda coberto. O murmúrio da multidão cresceu como um rugido distante, a curiosidade e o medo se fundindo em um só. Lucas observava, seu semblante imperturbável, mas com os olhos brilhando em expectativa. Esse é o momento, Ana. Encare sua verdade, ele incentivou. Mas a mulher encapuzada não se movia, apenas observava Ana com uma tristeza profunda que transpassava a distância entre elas. Fui forçada a ir embora. Você precisa entender, Ana, a sombra começou, sua voz firme, mas quebrada. Ana sentiu um nó se formando em sua garganta, cada palavra daquela figura carregava um peso que apenas ela podia sentir. Por quê? O que aconteceu naquela noite? O que você escondeu de mim? Eu quero saber! Exclamou, a necessidade de respostas fazendo suas mãos tremerem. A multidão estava numa expectativa tensa. Cada pessoa ouvia, mas ninguém ousava interromper, como se as palavras da mãe da menina pudessem mudar tudo. Estava chovendo, a mulher prosseguiu, a lembrança a envolvendo em dor. Eu tentei me proteger, mas houve um acidente, Ana, não havia outra escolha. As escolhas que fiz estavam ligadas a você. Ao seu destino. Você nunca deveria ter sido colocada em perigo. Os olhares da multidão se voltaram para Lucas. O homem tinha um plano, não havia dúvida. O que ele buscava com a revelação da verdade? Uma mão levantada interrompeu a conversa. Qual é o verdadeiro risco, então? Questionou um dos moradores. O que acontece se ela souber demais? Lucas tomou a palavra. Ana tem o poder de mudar a realidade. Mas isso vem com um custo, talvez o custo mais alto que possamos imaginar. Ana olhou de um para o outro. O pânico cresceu dentro dela, ameaçando engolir qualquer centelha de coragem que havia gerado. O quê? Que poder? Mãe, o que isso significa? A sombra hesitou, a luta interna visível em sua fisionomia. Significa que você não é apenas uma criança comum. A verdade que carrega é mais poderosa do que podemos conceber. Mas tem aqueles que também querem esse poder, e muitos fariam de tudo para obtê-lo. Ana sentiu seu estômago revirar. Era um peso que ela não conseguia suportar sozinha. Quem são eles? O que eles farão comigo? Sua voz falhou, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. A multidão se agitou e, ao fundo,
O homem de negócios exclamou: precisamos agir. Vivemos em um pesadelo, e esta é a oportunidade para combatê-lo. Vamos desvendar esses segredos agora. A tensão aumentou no ar. Todos ali estavam em um limiar, prestes a descobrir algo que poderia desmoronar ou elevar tudo o que conheciam. Lucas incluiu na conversa uma declaração que fez o sangue de Ana gelar: e se for verdade que você é a única que pode selar essa fissura? O que acontecerá se não conseguir? Ana estava sem palavras. O peso de não apenas conhecer a verdade, mas de descobrir seu próprio poder parecia esmagá-la. Sua mãe encarou-a uma última vez, em sua voz quase inaudível, murmurou: o que está em jogo é mais do que você imagina. E a escolha é sua. O murmúrio da multidão aumentou, mas seus gritos pareciam distantes, inexpressivos. Em um momento de clareza, Ana sentiu como se estivesse presa entre os mundos, um lado revelando sua identidade e o outro ameaçando sua própria existência. As luzes ao redor começaram a pulsar descontroladamente, como se um poder desconhecido estivesse se formando dentro dela. O eco do seu passado ressoava, mais forte do que nunca, desafiando-a a tomar uma decisão. Então, antes que pudesse agir, uma nova sombra, mais longa e ameaçadora, emergiu da luz. A hora chegou, Ana. Você não pode mais hesitar. E nessa escuridão crescente, a pergunta pairou no ar: até onde você iria para proteger a verdade? Capítulo 6. A escolha CRUCAL. Ana sentiu seu coração disparar, cada batida reverberando como um tambor em seu peito. A nova sombra que surgira emanava uma energia densa e opressiva, assustadora como uma tempestade se aproximando. Quem era essa presença? Que força sombria a observava? Seus instintos gritavam para que ela fugisse, mas algo a mantinha ali, hipnotizada, contra sua vontade. Você não tem tempo para hesitar, Ana. A sombra ameaçadora continuou, suas palavras cortando o ar como lâminas afiadas. Aquela voz era diferente, não pertencente à figura familiar que lhe trazia memórias de lar, mas a um ser que parecia se alimentar de medo. Quanto mais tempo você perder, mais forte eles ficarão. A fissura, ela não é apenas uma passagem. É uma porta para algo muito mais aterrador. A multidão começou a murmurar. Alguns pareciam perturbar-se com a intensidade do que estava em jogo, enquanto outros olhavam com expectativa, como se tivessem entrado em um teatro, prontos para testemunhar um grande espetáculo. Lucas, por sua vez, avaliava a situação com frieza, seus olhos brilhando com um propósito desconhecido. Ana sentiu um frio cortante varrer seu corpo. Quem são eles? A pergunta escapuliu de seus lábios, a voz mais um sussurro do que um grito. Lágrimas de medo se misturavam com a adrenalina que corria por suas veias. Seres que existem na sombra. Eles querem o seu poder. E se você falhar, a fissura se abrirá de uma vez. Eles não apenas devastarão a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor, respondeu a sombra com um tom avassalador. Um sussurro percorreu a multidão. Alguns olhares se voltaram para Ana, como se a responsabilidade por suas vidas pesasse em seus ombros tão jovens. Aquela pressão quase a esmagava. Você deve decidir agora, Ana. Fechar essa brecha ou deixá-la aberta e arriscar tudo. O que você escolher será determinante não apenas para os que estão aqui, mas para todos à sua volta. Pense nas consequências, pense no que você pode perder. A sombra insistiu, aumentando a urgência de suas palavras. Mas eu não sei se sou forte o suficiente. Ana gritou, sentindo uma onda de desespero. E se eu não conseguir? E se tudo isso for um erro? Todos cometem erros. Mas você, ao contrário, tem a oportunidade de reescrever os finais. Você pode ser a heroína dessa história, Ana. Tem que acreditar em si mesma e na força que herdar faz parte de você. Sua mãe se sacrificou para que você estivesse aqui. A sombra disse, enquanto sua voz parecia misturar-se com ecos do passado, trazendo à tona memórias que Ana mal conseguia processar. Ana olhou para sua mãe, para a figura envolta em mistério e dor. E então para Lucas. Um profundo conflito se formava dentro dela, como se duas correntes se arrastassem em direções opostas. Poderia ela realmente mudar o curso das coisas? O que mais estaria em jogo,
Nesse instante, as luzes ao redor piscavam intensamente, iluminando os rostos petrificados da multidão que aguardava sua decisão. Cada olhos tentando decifrar o que a menina forte e frágil ao mesmo tempo iria escolher. Ana respirou fundo, sentindo o ar quente dissolver o medo. O poder dentro dela estava começando a borbulhar, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Se não era a fraqueza que a definia, então o que era? Essa reflexão se formou em seu coração, como uma faísca. Eu quero fechar a fissura. Quero lutar! Gritou Ana, sua voz agora firme e decidida. Mas, antes que pudesse completar a qualquer plano, um grito estrondoso cortou o ar. Muito tarde, Ana! A nova sombra disparou em direção a ela, e o chão começou a tremer sob seus pés. As luzes se tornaram vermelhas, como um sinal de advertência, enquanto a tensão aumentava, carregada por uma sensação de iminente catástrofe. Prepare-se! O verdadeiro desafio começa agora! Exclamou Lucas, e Ana percebeu que a luta apenas estava começando. Mas, ao olhar para a fissura pulsante à sua frente, uma pergunta mortal emergiu: quem ou o que poderia estar se escondendo atrás daquela porta, e quanto realmente custaria enfrentá-lo? Capítulo 7. A porta do desconhecido. O chão continuava a tremer sob os pés de Ana, como se um gigante estivesse despertando dentro da terra. O ar estava denso, pesado com uma mistura de expectativa e medo. A fissura em frente a ela pulsava com uma luz avermelhada, como se vivesse, como se quisesse engoli-la. Desça, Ana! A hora é agora! Gritou Lucas, com uma urgência que ressoou nas profundezas do seu ser. Seus olhos refletiam não apenas determinação, mas também um toque de temor. O que ele sabia que estava por trás daquela fissura? Ana deu um passo hesitante, sentindo o calor da luz em seu rosto. Mantenha-se firme. A sombra ordenou, agora mais perto. Ela parecia se agitar, a forma nebulosa se torcendo como uma serpente pronta para atacar. Se você não agir agora, tudo que você ama será destruído. Ana olhou para a multidão, seus rostos iluminados pela luz vermelha, alguns tremendo, outros com olhares fixos e vazios. Era como se ela estivesse em um limbo, presa entre o desejo de correr e a necessidade de enfrentar o inimigo. Uma voz de dentro sussurrou que seus medos eram infundados. Com um gesto amplo, a sombra avançou, e Ana sentiu um frio penetrante, como se vidas fossem sugadas em um vórtice. Dentro de si, o poder começava a se agitar, uma fúria que se sentia como um rugido prestes a ecoar. Eu não serei apenas uma espectadora, pensou, e o desejo de lutar a envolveu como um manto. Você não pode fazer isso sozinha, Lucas a alertou, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa. A força que você possui não é apenas sua. É o legado da sua família. Ana finalmente entendeu. Sua mãe, a história de sacrifício, tudo estava interligado. Mas havia uma linha tênue entre vitória e derrota. Ela não estava sozinha, dentro dela, ecos de vozes passadas também a impulsionavam. A coragem que seu coração precisava nasceria de seu legado. Todos juntos, então! Gritou Ana, olhando para a multidão. As palavras ecoaram como se uma onda de determinação se alastrasse por aqueles que a rodeavam. Um murmúrio tomou conta do ar e, qual uma tocha acesa, as esperanças de muitos começavam a brilhar no escuro. A fissura é apenas o início, disse a sombra, com um tom sombrio. Vocês estarão prontos para o que vem a seguir? A luz pulsante continuava a dançar, e algo começou a emergir. Sombras com formas distorcidas começaram a se desenhar na fissura, e a multidão recuou, um medley de gritos e sussurros ressoando na penumbra. Ana respirou fundo, o poder crescendo dentro dela, quase visível como uma aura ao seu redor. Se eu tenho que lutar, que assim seja! Ela ergueu a mão, não apenas decidida a fechar a fissura, mas a confrontar o que estava por vir. O ar ao redor começou a vibrar com uma energia palpável, como se o mundo estivesse se preparando para o impacto. Preparem-se! Ordenou Lucas, às costas de Ana. Os murmúrios na multidão diminuíram e todos pareciam à espera de algum sinal. Mas Ana sentiu algo diferente. Uma fissura ainda mais profunda dentro de si, como se as respostas já estivessem ali,
apenas esperando serem descobertas. Como se ela já tivesse enfrentado isso antes, em outra vida. Um último olhar para Lucas, e ela percebeu que a confiança que ele depositava nela poderia ser a chave. Misturando coragem a dúvidas, focou na fissura, sentindo-se conectada com todos os que estavam ali. Enquanto uma onda de energia emanava de seu corpo, a sombra na fissura começou a contorcer-se, como se soubesse que um confronto estava prestes a acontecer. A adrenalina subindo, Ana gritou, agora, todos juntos. Então, a fissura se abriu com um estrondo ensurdecedor, e uma onda de escuridão se lançou em sua direção, como uma serpente pronta para engolir tudo. No entanto, com aquele impulso de coragem, Ana soube, em seu íntimo, que a batalha estava apenas começando. O que estava prestes a se revelar por trás daquela porta poderia muito bem mudar tudo ou acabar com todos eles. Mas, no fundo, uma pergunta ressoava em sua mente: até onde ela iria para salvar aqueles que amava? Capítulo 8. O grito da escuridão. A escuridão se lançou sobre Ana como um manto pesado, uma presença que abalava o chão sob seus pés. O frio cortante fazia seu corpo tremer, mas havia uma chama dentro dela que se recusava a apagar. Ela poderia sentir a energia da multidão ao redor, uma onda de esperança entrelaçada com terror. Neste momento, todos estavam unidos por uma única razão: sobreviver. Mantenham-se juntos! Gritou Lucas, sua voz firme como um farol na escuridão. Ele estava lá, firme, e isso deu a Ana um novo impulso. O poder dela não era apenas dela, era algo maior, uma força coesa de todas aquelas pessoas. Com um movimento rápido, Ana ergueu as mãos. Os ecos de seu passado reverberavam em sua mente. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por todos que amava. A fissura à sua frente pulsava como um coração, e as criaturas que emergiam da sombra eram grotescas, viciosas, olhos vermelhos brilhando como brasas da noite. Não se deixe levar pelo medo! Ana gritou, e suas palavras quebraram a rede de pânico que começava a se formar. Mas a sombra à sua frente sussurrou promessas de desespero e desolação. Você realmente acha que pode nos parar, criança? A voz da sombra ecoava, cheia de desprezo. Ninguém pode vencer a escuridão que a humanidade carrega em seu interior. A multidão hesitou por um instante, algumas vozes murmurando dúvidas. Ana sentiu o peso daquela afirmação. Seria verdade? Seria essa escuridão inextinguível? Mas não podia se deixar abalar. A lembrança dos rostos que amava impulsionou à frente. Eu não estou sozinha. As palavras saíram de sua boca como um grito de guerra. Eu sou o que sou por causa de todos vocês. O amor é mais forte que qualquer sombra. O cabelo dela flutuava à sua volta, e por um segundo, ela se sentiu iluminada por uma luz interna que parecia excluir a escuridão. E então, algo mudou. Uma onda de energia começou a emanar de seu corpo, um brilho dourado se espalhando como um sol nascendo. A luz se expandiu, tocando os rostos da multidão, que agora olhavam não para a sombra, mas em direção a Ana. Eles eram uma força a ser reconhecida. Vamos! Lucas chamou, e juntos, todos clamaram o nome dela. A conexão se tornou palpável. Ana sentiu como se pudesse tocar cada coração ali. Irmãos e irmãs, é hora de lutarmos juntos. A fissura gritava, a escuridão se contorcia, mas a luz de Ana se intensificava. As sombras, até então ameaçadoras, hesitaram, como se a ousadia de Ana e a união da multidão fossem um inimigo a ser temido. Quando a luz explodiu, um estrondo ecoou, e tudo ao redor parecia tremer. A fissura começou a fechar, devagar, mas de maneira constante. Isso! Estamos fazendo isso! O coração de Ana batia forte, mas o alívio foi efêmero. Antes que a fissura pudesse se fechar completamente, uma figura massiva emergiu dela, uma criatura tornar-se volumosa e aterrorizante, mais escura do que a própria noite. Seus olhos, como poços de maldade, fixaram-se em Ana. A multidão desvaneceu sua coragem, o medo havia voltado, ensombrando os rostos novamente. Você achou que poderia me enfrentar, menina? A criatura rugiu, sua voz como trovão, e Ana sentiu o poder dela escorregar entre os dedos. O ar encheu-se de um calor insuportável, e a escuridão parecia lhe puxar,
um ímã poderoso sugando sua energia. Com um último sopro de determinação, Ana soltou um grito de fúria. Sairemos vitoriosos. Nós somos mais. Mas a escuridão não recuou. Em vez disso, a criatura avançou, e a batalha começou. Golpes de luz e sombras se encontraram em uma explosão de energia, cada impacto uma luta pela sobrevivência. Ana sabia que o teste que enfrentava era mais do que físico. Era um confronto direto com seus medos, suas incertezas, a sombra que todos carregavam. Até onde ela poderia ir nessa luta? O preço a pagar poderia ser mais alto do que imaginava. E nesse momento, a pergunta pressentida antes reverberou em sua mente. Quem seria ela, de fato, quando a poeira assentasse? Enquanto a luta consumia tudo ao seu redor, Ana percebeu que a batalha pela luz estava apenas começando. Capítulo 9. A mordida da escuridão. A luta se desenrolava em um turbilhão de luz e sombra. Ana gritava e se movia, com o corpo ardendo em energia. A criatura estava cada vez mais perto, e os olhos maldosos dela pareciam querer devorar não apenas a luz, mas a esperança que estava brotando na multidão. Lucas estava ao seu lado, lançando feixes de luz que se chocavam contra a escuridão como relâmpagos. Ele grunhia, concentrado, cada movimento seu transmitindo determinação. Mas todo aquele esforço não parecia suficiente diante da força da criatura que agora dominava o campo de batalha. É só uma sombra. Não pode ser real. Ana gritou, tentando inspirar coragem nos que estavam ao seu redor. Mas as afirmações soavam vazias quando ela própria começou a duvidar. A velocíssima sombra da criatura se lançava sobre ela, e Ana sentiu seu coração disparar. Um nó se formou na garganta dela. Em meio àquela luta feroz, uma voz sussurrou em sua mente, despertando lembranças de manhãs ensolaradas e risadas compartilhadas. Lembre-se do que você ama. Algo dentro dela pediu. Com um relampejar de clareza, ela brandiu as mãos, criando um escudo de luz que a protegia do impacto da sombra. Dedique essa luta a eles, disse Lucas, e a urgência em sua voz fez com que Ana se lembrasse de cada rosto que carregava em seu coração. Seus amigos, sua família, era por eles que lutava. O amor pulsava dentro dela, forte como um tambor. Mas o tempo estava se esgotando. A criatura rugiu de raiva, e um jato de escuridão disparou em direção a Ana, um ataque brutal que poderia acabar com tudo. Ela fechou os olhos por um momento, conectando-se com o calor da esperança que sentia. Foi então que um som inesperado ecoou ao redor, um canto suave que flutuava através da batalha, como um antigo hino de resistência. Ana abriu os olhos. Para sua surpresa, a multidão começou a entoar, cada voz unida em uma melodia que misturava coragem e amor. O som se elevou, crescendo em intensidade, como uma onda poderosa, alinhando-se à luz que emanava dela. A energia compartilhada se transformava em um escudo contra a escuridão. No poder do amor, nós nos unimos! Gritaram em uníssono, e as vozes se somaram, formando um elemento que a criatura nunca esperava. Um brilho intenso surgiu de Ana, como um sol nascendo no horizonte. A sombra hesitou, de forma palpável, como se estivesse sendo repelida. Foi nesse instante, quando a criatureza parecia vacilar, que Ana viu uma oportunidade. Lançou-se à frente com tudo o que tinha, sua luz crescendo a cada passo. Poderia ser agora ou nunca. Isso é por todos nós! A explosão de luz irrompeu de seu ser, uma onda tão pura que parecia alterar o próprio tecido da realidade. A criatura gritou, uma reação visceral que ecoou em um rugido e abalos no chão. Você não pode me vencer! Mas Ana não recuou. Cobrindo tudo à sua volta, a luz a envolveu como uma armadura e, finalmente, se chocou contra a criatura, criando uma onda de energia que reverberou no ar, fazendo a escuridão recuar. O calor intenso deixou todos em choque, e a multidão ficou paralisada, olhando, sem acreditar no que viam. Então, em um instante que pareceu eterno, a criatura se desintegrou numa explosão de escuridão como se já não pudesse suportar a própria maldade. Os olhos vermelhos se apagaram e, por um momento, reinou a tranquilidade. Mas a batalha ainda não havia terminado, a fissura continuava a pulsar, tentadora e sedutora. Ana sentiu um tremor de alerta em sua pele. Está apenas começando, murmurou,
enquanto uma onda de escuridão começava a se concentrar mais uma vez dentro da fenda, como se a derrota da criatura tivesse apenas despertado algo ainda maior e mais profundo. Algo que todos temiam. Corra! Lucas gritou, e a urgência na sua voz fez o coração de Ana acelerar com um medo incontrolável. O que quer que estivesse escondido atrás da fissura estava prestes a se revelar. E com isso, Ana, Lucas e a multidão perceberam que a verdadeira batalha pela luz estava longe de acabar. Mas como enfrentar aquilo que eles nem conseguiam imaginar? Precisamos nos preparar! Gritou Lucas, enquanto novos desafios se formavam na escuridão que envolvia todos eles. O que mais estava à espreita, pronto para atacar quando menos se esperava? O que seria da luz que eles haviam conquistado até então? Capítulo final. O ressurgir da luz. A fissura pulsava à frente de Ana, como um coração descontrolado, cada batida ressoando em sua mente. A luz que ela havia liberado ainda brilhava, mas era apenas um lampejo diante da ameaça que agora ganhava forma na escuridão que se acumulava. Um arrepio percorreu sua espinha, lembrando-a de que a batalha não havia acabado, mas seu coração ardia com um fogo que não se apagaria facilmente. Ana olhou para Lucas, que mantinha os olhos fixos na fissura, a determinação estampada em seu rosto. A multidão que cercava a jovem semblante estava paralisada, mas nas sombras escuras, havia um novo murmúrio, como se algo antigo e maligno estivesse despertando. Precisamos unir nossas forças mais uma vez, gritou Ana, sua voz quicando entre os presentes. O que quer que venha a seguir, faremos isso juntos. Um coro ressoou entre os moradores, a energia começando a crescer frente ao desespero. A escuridão ameaçadora parecia hesitar por um instante, como se estivesse consciente da força que se unia contra ela. Ana ergueu as mãos, sentindo o poder familiar ecoar dentro de si. Lembrou-se do amor que guiou cada um de seus passos até agora. O amor que havia despertado naquelas pessoas, que tornará tão forte em momentos de mais vulnerabilidade. Lembrem-se do que amam. Ana exclamou, seus olhos brilhando à luz das memórias. Nós não lutamos apenas por nós, mas pelos que vierem depois de nós. Com essas palavras, a verdadeira batalha começou. A multidão se agrupou, formando um círculo que parecia pulsar em uníssono. As vozes, uma mistura de coragem e amor, criaram um escudo reluzente que refletia a escuridão. O chão tremeu, e a fissura começou a se agitar como se quisesse absorver a energia da união. Leonor, a mulher de capa que antes se mostrava tão temerosa, agora se juntava ao coro da multidão. Uma só voz. Um só coração. Vamos proteger o que é nosso. Ela se posicionou ao lado de Ana, unindo suas energias. O espaço ao redor deles parecia vibrar, uma onda de luz atravessando a linha tênue entre a esperança e o desespero. A escuridão reagiu, grunhindo, tomando formas grotescas que dançavam na fenda como monstros de pesadelos. Mas Ana não recuou. As lembranças do passado, do carinho de sua mãe, e do amor de sua cidade eram a força que alimentava a luz dentro dela. Agora, ela gritou, e juntos elevaram as mãos. Uma luz dourada irrompeu, pulsando como um estilo primordial, crescendo na escuridão, indo diretamente para a fissura. O ar estava elétrico nas palmas de suas mãos enquanto a energia começava a se cristalizar, unindo corações, vozes e destinos. A escuridão rugiu num frenesi, tentando resistir àquela explosão de luz. Cada ser envolvido sentia em seu interior a luta pela sobrevivência. Os medos começavam a se dissipar, transformando-se em coragem. A união, a fé compartilhada, progrediu como um grito forte que ecoou nas paredes do que pareciam os confins do mundo. Sim. Isso é verdadeiro. Ana sentia o poder fluir através dela. Com um último clamor, as vozes da multidão elevaram-se, um vibrante de amor que poderia rasgar a escuridão. O brilho cortou a noite, uma claridade de esperanças intermináveis. Assim, a fissura começou a ceder, não apenas se fechando, mas se desintegrando. O próprio espaço em volta deles parecia se reorganizar. Então, um clarão estourou, uma explosão que ressoou no céu, espalhando a escuridão como se fosse areia, até que, em um piscar de olhos, tudo ficou em paz. Ana ofegava, o ar ao redor pareceu aquecer e a noite se iluminou com um brilho suave,
como se a própria cidade estivesse respirando aliviada. As primeiras luzes da manhã começaram a despontar. Olhando em volta, Ana viu os rostos da multidão transformados por um novo brilho de esperança e alívio. Lucas se aproximou, ao lado de sua mãe. Juntos, eles trocaram sorrisos, um entendimento silencioso de que haviam superado o que parecia impossível. Vocês transformaram as sombras em luz, disse Leonor, os olhos úmidos, mas cheios de gratidão. Ana sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar não apenas na cidade, mas dentro de si mesma. Teve um vislumbre de um futuro, onde suas palavras ecoariam apenas com esperanças e alegrias. As verdades que antes pareciam pesadas agora eram como asas, e estava pronta para usá-las. A escuridão havia mudado, mas sua luz, conservada ao lado da verdade, brilhará eternamente. E naquele momento, Ana soube que o verdadeiro poder estava na conexão, na união do amor e na coragem de enfrentar qualquer sombra que viesse a surgir. A história da pequena Ana não terminava aqui. Assim como a luz do sol após a tempestade, cada novo dia traria novas palavras e significados. Você precisa se inscrever agora. Não deixe de acompanhar as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe suas reações e teorias nos comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Venha fazer parte dessa comunidade apaixonada.